Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Joana, se não me conhecem, e no vídeo de hoje, pessoal, eu trago-vos mais um episódio de Unsolved. No episódio de hoje, pessoal, eu venho falar-vos acerca da origem do Amber Alert. E então, para muitas pessoas que conhecem o Amber Alert, mas que não sabem a sua origem, ou até mesmo para aquelas que não conhecem, eu acho que vocês vão achar este vídeo muito interessante, portanto é isso, pessoal. Uma coisa que eu vos quero dizer, pessoal, antes de começarmos este vídeo, é que eu no domingo passado não coloquei vídeo porque o meu computador bloqueou e depois desligou e não ligava, enfim, uma confusão. Então eu optei por colocar o Unsolved esta quarta para compensar e depois este domingo vai sair então um vídeo de uma maquilhagem. Na verdade, esta maquilhagem que eu tenho neste momento, ok, eu acabei agora mesmo de gravar o tutorial, portanto vai ser o vídeo de domingo e depois então voltamos ao horário do costume, ok, quarta-feira um vídeo sobre beleza, seja o que for, e depois então no domingo colocar o Unsolved. E pronto, pessoal, basicamente era isto que eu vos queria dizer antes de começar. Eu espero muito que vocês gostem deste vídeo, pessoal. Se são novos por aqui e ainda não subscrevem ao canal, não se esqueçam de subscreverem e também deixarem o vosso like se gostarem, como é óbvio. E é isso, pessoal, vamos então começar. Antes de vos explicar o caso da Amber, eu vou dar-vos assim uma pequena ideia do que é o Amber Alert, ok? Só para terem uma ideia. E basicamente, como é que eu ia te explicar? O Amber Alert é basicamente um alerta que é dado de crianças que desaparecem. Ok, isto é um bocado difícil de explicar assim. Eu vou-vos dar um exemplo, ok? E assim vocês vão perceber de certeza e eu consigo explicar melhor. É que eu tenho um problema com o português de vez em quando, não sei se vocês já repararam. Obviamente que vocês já repararam, mas pronto. Vamos imaginar que eu estou a sair de casa e que eu vejo um homem a raptar um rapaz, ok? Assim que eu vi o homem a raptar o rapaz, eu vou imediatamente alertar a polícia, ok? E quando eu ligo à polícia, eu tenho que dar as informações, informações estas que são... eu vi um rapaz assim assado, dar tipo a descrição, estão a ver? O homem que o pegou foi assim assado, o carro era assim assado, pronto. Porquê é que eu estou só a dizer assim assado? Mas basicamente é isso, ok? Nós ligamos para a polícia com as informações daquilo que nós vimos, ou seja, uma testemunha que assista a algo deste género informa imediatamente a polícia e assim que a polícia tem conhecimento, a polícia emite o Amber Alert. E o Amber Alert é basicamente no momento em que eles recebem a informação, e vamos imaginar que eu estou a ouvir rádio ou que estou a ver televisão, basicamente é tudo interrompido e passa o Amber Alert, ok? E então isto é basicamente uma maneira de se dar a conhecer ao público o que está a acontecer, porque podem sempre existir pessoas que estiveram perto do local onde a pessoa desapareceu ou algo do género, e então basicamente foi por isso que isto surgiu. E pronto, eu queria-vos só dar assim uma pequena ideia do que é o Amber Alert, mas eu já vou falar um bocadinho melhor sobre isso mais à frente. Vou agora então explicar-vos a origem, ok? O que é que deu origem, e como eu disse anteriormente, foi infelizmente um caso que até hoje nunca foi resolvido, que foi o caso de uma menina chamada Amber Hagerman, que tinha 9 anos, ok, na altura em que desapareceu. Tudo começou no dia 13 de janeiro de 1996, quando a Amber e o Ricky, que era o irmão dela, foram os dois andar de bicicleta. E então eles foram para uma zona onde havia uma mercearia abandonada, e essa mercearia abandonada tinha ali um grande parque de estacionamento, onde eles podiam andar de bicicleta à vontade, sem estarem preocupados com os carros, a passar na estrada e tudo mais. No entanto, esta zona era uma zona que não passava lá ninguém, ok? Era uma zona muito calma, e por essa razão os pais da Amber e do Ricky não gostavam que eles fossem para lá, ok? E a Amber e o Ricky estavam proibidos pelos pais de irem para aquela zona lá de bicicleta, porque, como eu disse anteriormente, era uma zona sem movimento nenhum e era perigoso, e então eles não gostavam que eles fossem para lá. No entanto, eles os dois pegaram nas bicicletas e foram à mesma. Por não terem autorização, ok, o Ricky começou a ficar assustado com a possibilidade de poder vir a ser castigado pelos pais, e então ele disse à Amber para irem para casa. No entanto, a Amber não quis ir e o Ricky foi então para casa sozinho. Quando ele chegou a casa, o avô dele reparou que a Amber não estava com o Ricky. Ele sabia que eles dois tinham saído juntos com as bicicletas e perguntou ao Ricky onde é que estava a Amber, ao que o Ricky respondeu que eles tinham ido para a zona da mercearia andar de bicicleta e que ele voltou para casa, mas que a Amber continuou por lá. E assim que o avô dele soube disto, ele pegou no Ricky e foram até ao estacionamento para ir buscar a Amber. Quando eles chegaram ao estacionamento, eles viram lá a polícia e acharam aquilo muito estranho e começaram a ficar com algum receio, e foi então quando eles souberam que a Amber tinha desaparecido. E então, antes do avô da Amber ir para o estacionamento,
Houve um senhor, ok, uma testemunha que viu a Amber a andar de bicicleta pelo estacionamento e ele disse que ela estava super feliz, estava toda contente a dar voltas e voltas e voltas no parque de estacionamento com a sua bicicleta, quando ele reparou que uma carrinha preta se aproximou muito devagar da Amber e um senhor este que ele diz, a testemunha diz que parecia ter origem hispânica, sai da carrinha, pega na Amber e mete a Amber dentro da carrinha e assim que este homem agarra a Amber, a carrinha arranca em alta velocidade. Assim que o senhor assistiu a isto, ligou imediatamente à polícia e a polícia chegou ao local bastante rápido, ok? Eles demoraram cerca de 2-3 minutos pelo que eu vi, portanto eles foram muito rápidos a chegar ao local. No entanto, eles não conseguiram perceber onde é que a Amber estava e então houve uma grande busca que envolveu imensa gente, imensos voluntários que foram procurar a Amber, no entanto sem sucesso porque ninguém encontrou a Amber em lado nenhum. Segundo os investigadores, é muito raro haver crime naquela zona. Eu há bocado nem disse a zona, mas isto foi no Texas, ok? Foi em Arlington, Texas. E segundo a polícia não é muito normal haver crime naquela zona. Eles acham que foi um crime de oportunidade, ok? Que a carrinha passou e viram ali uma criança sozinha e aproveitaram essa situação e raptaram a Amber. Antes do rapto, uma carrinha muito semelhante à carrinha que a testemunha viu que raptou a Amber esteve perto de uma lavandaria, no entanto também não deu em nada porque a carrinha nunca foi encontrada, nunca. E foi então passado 4 dias que um senhor estava a passear o seu cão e ele estava a passear numa zona, eu agora não me recordo do nome, mas basicamente era um complexo de apartamentos e este complexo estava a apenas a alguns quilómetros do local de onde a Amber desapareceu, portanto não era assim muito longe, era ali na mesma zona. E então este senhor estava a passear o cão e foi quando ele encontrou a Amber, infelizmente sem vida. Portanto, o corpo foi encontrado numa valeta ali ao pé do complexo dos apartamentos. Então pessoal, após o corpo ter sido encontrado, como devem estar a imaginar, foi feita uma autópsia e após a autópsia, pessoal, conseguiu-se determinar que a Amber esteve viva durante 2 dias desde o seu desaparecimento. Portanto, os 4 dias que ela teve desaparecida, os 2 primeiros, ela ainda estava com vida e infelizmente, segundo a autópsia, durante esses 2 dias a Amber foi abusada sexualmente. Eventualmente o FBI ou o FBI, como vocês preferirem, envolveu-se nesta investigação e então a polícia e o FBI formaram uma equipa, task force, eu não sei dizer, ok, em português, uma força, olha, não sei, mas pronto, formaram uma equipa, vamos dizer assim, formaram uma equipa para investigar o homicídio da Amber e infelizmente até hoje não sabem quem foi o assassino, quem é o assassino. A polícia seguiu imensas pistas que foram surgindo, eu gostava imenso de vos poder falar sobre algumas, mas infelizmente eu não consegui encontrar nenhuma informação em relação a isso, mas pelo que eu vi a polícia seguiu muitas pistas, no entanto nenhuma delas levou-os ao assassino da Amber, pois em 1999, ou seja, 3 anos após o homicídio da Amber, o caso acabou por esfriar, ok, e acabou por ser um caso que nunca foi resolvido. E pronto pessoal, infelizmente este caso é um caso muito triste. A mim mete-me sempre imensa confusão quando são casos com crianças. Não é que quando sejam com adultos não me meta, porque é sempre mau, qualquer caso é horrível, mas com crianças acho que, sei lá, choca sempre muito mais, percebem? E então acho o caso mesmo muito triste. E foi este o caso que realmente deu origem ao Amber Alert e na verdade isto Amber Alert começou porque na altura em que a Amber desapareceu houve uma senhora ou um senhor, não tenho certeza, mas houve alguém que ligou para uma estação de rádio em Dallas e que fez uma questão e basicamente, eu tenho aqui escrito, ok, basicamente o que a senhora ou o senhor disse foi: porque é que a polícia não usa toda a mídia disponível para fornecer rapidamente informação ao público sobre quando uma criança é raptada? E na altura em que esta chamada foi feita, a ideia agradou muita gente e foi assim então que o Amber Alert foi criado. E então, como eu disse anteriormente
pessoal, o Amber Alert é basicamente, imaginem que vocês estão a ver televisão e que de repente o programa é interrompido, ok? Porque começou um Amber Alert e então vocês vão ter acesso à informação que existe de momento em relação a um desaparecimento que ocorreu. E muito sinceramente, pessoal, eu acho que o Amber Alert é uma ótima ideia. Eu acredito também que talvez possa acontecer existirem informações falsas, ok? Por exemplo, alguém ligar e dizer que viu isto e aquilo e se calhar não viu, não é? Eu não digo que não, no entanto, só para vocês terem uma noção, o Amber Alert já ajudou a salvar mais de 300 crianças, portanto, definitivamente está a ajudar em muitos casos, o que é ótimo, muito honestamente. Portanto, é porque funciona. Eu falo por mim, eu não sei se vocês sabem, mas eu recentemente os meus cães desapareceram. O meu portão anda meio avariado, então nós às vezes fechamos o portão e achamos que ele ficou mesmo fechado, mas na verdade não fechou, ok? Fica tipo encostado. E no dia em que os meus cães desapareceram, o meu pai estava a entrar em casa e fechou o portão e estava ao telefone e ele não deve ter reparado que o portão ficou mal fechado e então pronto, foi para dentro de casa. E depois os meus cães desapareceram, eu imagino que com o vento o portão tenha aberto ou algo do género. E eu na altura fiquei muito preocupada porque eu fui procurar por eles e não os encontrei logo. E aí eu comecei logo a partilhar as coisas no Facebook. Às vezes eu sinto que as pessoas se calhar não partilham logo com medo de que possam encontrar. Eu, por exemplo, eu falo por mim, eu na altura em que eu soube que os meus cães tinham desaparecido, a minha primeira reação foi procurá-los e nunca pensei que fosse necessário fazer publicações na internet, ok? Porque eu pensava mesmo que os ia encontrar aqui perto, mas foi quando eu comecei a reparar que eu não os encontrava em lado nenhum que eu comecei a desesperar e que achei, ok, eu vou publicar isto em todo lado. E depois lembrei-me logo dos Unsolved e de como há pessoas que demoram imenso tempo para reportar o desaparecimento de alguém ou algo do género, e a verdade é que as primeiras horas são cruciais, ok, para conseguir encontrar alguém. E então acho que o Amber Alert é ótimo. Eu digo-vos mesmo, eu encontrei os meus cães devido aos telefonemas que eu recebi. Eu não tenho a mínima dúvida disso e já agora muito obrigada a todas as pessoas que me ajudaram, porque eu assim que coloquei a publicação no Facebook e no Instagram, eu tive imensas partilhas e comecei a receber telefonemas e imensa gente ligou-me a dizer que tinham visto os meus cães e curiosamente quase toda a gente que me ligou falava sempre da mesma zona, tanto que eu passei lá imensas vezes, eu tive para aí até à quase meia-noite mais ou menos, tipo à procura deles. E pronto, felizmente eu consegui encontrá-los, eles estão neste momento em casa, felizmente. Aliás, eu acho que provavelmente vocês até já os ouviram a ladrar, porque eu há bocado ouvi-os a ladrar. Mas pronto, isto tudo para dizer que realmente eu acho importante as pessoas saberem na hora o que está a acontecer e a descrição das pessoas, porque nós às vezes podemos ver certas coisas na rua e se calhar na altura não ligamos muito, mas depois quando temos acesso à informação de que houve alguém com aquela descrição que desapareceu, nós imediatamente lembramos-nos daquilo que nós vimos e isso pode sempre ajudar uma pessoa a voltar para casa, ou animais, seja o que for. E na verdade eu até estou a fazer este vídeo do Amber Alert porque quando os meus cães desapareceram, houve uma senhora que tinha comentado que deveria existir um Amber Alert para os animais e eu imediatamente lembrei-me de fazer este vídeo porque realmente é tão verdade. Eu acho que é algo que ajuda muito em muitos casos, ok? E como eu vos disse anteriormente, mais de 300 crianças já foram resgatadas devido ao Amber Alert. E pronto pessoal, eu gostava de concluir este vídeo por dizer que realmente às vezes com pequenas coisas conseguimos ajudar muitas pessoas e portanto, enfim, Portugal até é um sítio bastante calmo, mas sempre que vocês virem alguma coisa de estranho ou assim e tiverem a informação de alguma coisa, ajudem, porque amanhã podemos ser nós, a verdade é essa. E acreditem, eu quando os meus cães desapareceram, eu fiquei mesmo muito desesperada. Houve uma altura em que eu perdi mesmo a esperança, sabem? Principalmente quando não consegui encontrar o Blackie, apesar de na minha cabeça eu pensar que ok, ele deve estar a passar a noite em algum sítio, e felizmente foi isso que aconteceu. Ele foi dormir para um centro de inspeções, portanto, e o senhor ligou-me no dia seguinte a dizer que tinha chegado ao centro de inspeções e estava lá um pastor alemão e que um senhor que ia fazer a inspeção reconheceu o Blackie pelas fotografias e deu o meu contacto.
e então ligaram-me e eu liguei logo para o meu pai, porque na altura em que o senhor me ligou, o meu pai estava com os meus irmãos à procura do Blackie, e então o meu pai foi imediatamente para lá. Eu não consegui ir procurá-los, não consegui ir já o meu pai e os meus irmãos a procurá-los, porque eu ia ter um teste, ok, ia para a faculdade, ia ter um teste, e então foi assim bem complicado, mas pronto, mas felizmente a Blondie e o Blackie estão em casa, e então é isso pessoal, realmente foi o desaparecimento dos meus cães que me fez querer falar acerca deste caso e acerca do Amber Alert e da sua origem. Portanto, eu espero que vocês tenham achado este vídeo interessante. Espero que tenham aprendido alguma coisa de novo. Se vocês não conheciam Amber Alert, eu acho que é sem dúvida alguma algo de muito positivo, e portanto é isso pessoal. E é isso pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemos no próximo vídeo. Beijinhos!